que bom que você deu play, chega pra cá, estamos começando o nosso episódio do Sangue Azul Pod e hoje o nosso assunto é tecnologia e inovação. Vou deixar para o meu companheiro de bancada aqui, Michael Guedes, apresentar os nossos convidados. Bom, Jazane, é um prazer de novo estar aqui com você. Quer dizer, já começamos a construir uma historiazinha do Sangue Azul Pod nessa trajetória da Camilo, né? Daqui a pouco nós vamos estar dentro da carreta, no memorial. Né? Então, os nossos convidados hoje seguem a nossa tendência em que a gente, ao mesmo tempo, traz muita informação, envolvimento e valoriza o nosso time de colaboradores. A gente já teve aqui, por exemplo, com a Mônica e com a Fernanda, que mostram momentos diferentes do SAC, né? A Mônica com 20 anos de Camilo, a Fernanda com 3, 4 anos de Camilo, e hoje nós estamos repetindo essa fórmula para falar de tecnologia e de inovação. Nós temos aqui com a gente hoje o Nielsen e o Felipe Gazola. O Nielsen e o Felipe Gazola representam hoje o time da nossa TI, né, que trabalha toda a parte de informatização, de tecnologia, de inovação da nossa Camilo dos Santos. E os dois, na verdade, são as pontas de uma trajetória. O Nielsen nessa construção toda de como a Camilo chegou até aqui e o Gazola nos apontando aí quais os próximos passos, quais os caminhos que a gente vai percorrer, né? Então, eu queria primeiro agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. Temos muitas curiosidades aqui com vocês para a gente tirar hoje, né? Então, eu queria primeiro deixar o Nielsen se apresentar. Nielsen, quantos anos de Camilo você tem e como que você começou essa trajetória na empresa, como que você entrou na Camilo, a sua primeira recordação qual foi, quando você pensa em quando você entrou na empresa? Então, mês que vem eu faço 28 anos, né, e eu comecei pela unidade de São Paulo. Muitas pessoas não sabem disso, né? Porque na época eu venho de uma transportadora que era a Via Master, na época, junto com vários outros amigos, a Márcia, o Jorge, o Macalé, né? Então, assim, houve meio que uma fusão das transportadoras, né? A Via Master foi vendida para Herculano não se adaptou ao ramo e fez uma fusão com a Camilo. Então, inicialmente vieram as pessoas, né? Uma leva de peso, né? Isso, veio uma turma primeiro e eu continuei na Herculano. Né? Só que teve uma preocupação de final de ano, da movimentação, né, que aumentou muito, e aquele fluxo grande lá em São Paulo, na digitação. E como eu já tinha uma experiência, né, já tinha iniciado com digitação na Via Master, e eu fui convidado a ajudar aí nesse segundo semestre lá em São Paulo. Então eu fiquei em São Paulo até dezembro, e já no final de janeiro, fevereiro, eu comecei na Matriz. Olha que coisa, eu não sabia que você tinha começado em São Paulo. Comecei em São Paulo. Mas você é de São Paulo ou não? Você estava de em fora. São Paulo? Eu ia para São Paulo todo domingo de carreta. De carreta? Eu ia no domingo e voltava na sexta-feira. Entendi. Aí você veio para Juiz de Fora, então, nessa função para desempenhar que tipo de atribuição? Não, aí quando eu vim para Juiz de Fora, aí inicialmente meio que assim, estava precisando de ajuda, né, de pessoas para o CPD. Na época falava CPD, né? Porque e aí foi quando você disse que acordava às 4, chegava na empresa 4 horas da manhã. Não tinha tantos equipamentos, né? Então, assim, era muito centralizado as rotinas da empresa. Então, assim, eu chegava 4h30 mais ou menos, você tinha aquela rotina de abrir todos os malotes, né? Porque boa parte das filiais eram na máquina de escrever, era datilografado, né? Então eu abri o malote, digitava aqueles conhecimentos todos num PC, depois eu colocava rodar o backup. Peraí, só para eu entender, você abriu o malote, pegava os conhecimentos datilografados e aí você digitava num PC que tinha, no servidorzinho que tinha no CPD. Né? E as outras unidades, as capitais que tinham sistema, a transferência era por disquete. Então eu tinha que importar as emissões de conhecimento e manifesto pelo disquete. Você tem até que explicar aí para quem está nos assistindo disquete, né? O que é disquete, porque tem uma galera aí na empresa que não sabe. Disquete é uma mídia flexível, né? Pequena, então assim, ela
aguentava uma pequena quantidade de dados, né? Dos velhos tempos. Um pendrive aí... É o avô do pendrive. Um pendrive aí, se bobear aí com 500 vezes menos capacidade, não sei, era muito pouco. Mas aí era só dados mesmo, né? De conhecimento e manifesto, não tinha muita coisa. Então eu tinha que importar os disquetes, datilografava tudo, ou datilografava não, digitava os conhecimentos que estavam datilografados, porque aí naquele prazo, quando terminava de lançar tudo, eu tinha que gerar o faturamento. Entendi. Então, enquanto gerava o faturamento, aí eu já ia para a expedição. Porque lá na expedição, aí na época não tinha o saque. Então, na expedição tinha um PABX, né, que era um telefone lá com 10 ramais, né, 10 linhas. Então, a gente já fazia aquele serviço ali de recepção, de olhar as cargas que estavam chegando. Eram por relatório, né? Os clientes ligavam, perguntavam o que tinha chegado. O primeiro saque da Camilo, então. Isso, e a gente ia consultando as folhas, né? Nos relatórios lá, olhando o que tinha, imprimia em ordem alfabética e já ia informando o que chegava para os clientes. E você fazia esse processo sozinho? Esse de receber o malote até esse momento aí no... Não, no malote era eu sozinho. Aí, assim, inclusive até antes de ir para a expedição, tinha uma lista de clientes que na época eram os grandes embarcadores da empresa, né? Então eu tinha que imprimir a relação de carga que chegaram para eles e eu passava fax para esses clientes. Outra coisa que essa geração não deve saber o que é. Era como se fosse o EDI, o Web Service de hoje, né? Então, os grandes clientes recebiam a relação de cargas deles através de fax. Esse era o monitoramento que era feito. Esse era o monitoramento. Fazia e mandava via fax. Isso aí. Gente, que aí coisa. Eu ia para a expedição, né, enquanto estava gerando faturamento, e lá na expedição, na época, tinha, né, já tinha o Moisés e tinha também uma atendente que já trabalhava lá também, então eu ia para lá fazer esse reforço. Agora, nesse meio tempo, você tirar os relatórios de entrega, né? Quando precisava, você também cansou de fazer entrega com o Macalé, né? Porque assim, teve um períodozinho que eu tinha até uma rota com o Macalé, né? Eu saía na Kombi com o Macalé pra gente poder fazer a entrega. O Macalé é o Macalé que é o que trabalha lá em cima hoje na portaria. Na portaria. E ele também veio da Via Master também. Então a gente saía aí para fazer a entrega. Então tinha também, né? Outras rotinas que eram no CPD, porque não tinha essa informatização. Então, tipo assim, como puxar folha de pagamento, enviar folha de pagamento, remessa e retorno bancário, a conexão de escada para poder puxar extrato bancário, porque aí tinha um horário também para liberar os extratos bancários para o financeiro. Enfim, então, era um outro mundo, né, Nelson? Completamente diferente de hoje. E desde aquela época a Camila tinha uma exigência com horário muito grande. Então, assim, os carros tinham que sair para a rua no máximo até 8 horas. Então, eu já ia também para a expedição, já tirava todos os relatórios de entrega. Né? Era bem acelerado, né? Naquela época já tinha aí um aperto grande com o horário. Nós estamos falando de 28 anos, né? Que você falou que você vai fazer. 28 anos. Nós estamos falando de 1996. Isso. É isso? Quantos computadores tinham naquela época? Você tem noção? Esses PCs? Você chuta aí um número? Não acredito aí que no máximo uns 10 PCs da matriz. Que eu acredito. E aí eu tenho gancho para chegar no Gasola. Em São Paulo eu lembro que eram 2 na expedição e tinha mais uns 2, acho que no máximo uns 5, 6 também. Tinha quantas unidades nessa época? Olha, São Paulo, Rio, BH, São João Nepomuceno, 3 Rios, Barbacena e Lafayette, se não me engano, acho que eram... Fora nós estamos falando de umas 8 unidades. Eu acho que eram essas apenas. Então, Gasola, 30 computadores há 28 anos atrás. 8 unidades. E 8 unidades, só dá a dimensão do que cresceu para nós até hoje. Quantos computadores mais ou menos nós temos hoje? Já ultrapassa 800 equipamentos, né? Só de computadores, desktops, né? Se envolver celulares, outros equipamentos, impressoras, né? Toda a base de tecnologia, né? A gente consegue passar aí mais de 1.000 equipamentos tranquilamente aí, gerenciados pelo time da TI, né? Então é uma mudança muito grande, né? E é exatamente isso que eu acho que o Nelson falou, né? A gente vinha lá atrás com a tecnologia sendo um obstáculo ali para a gente poder ter mais velocidade e hoje ela é o que nos dá velocidade, né?
Hoje o nosso desafio é trazer mais velocidade para os processos usando a tecnologia, né? Então, a minha entrada na empresa é para tentar acelerar essa transformação digital que todas as empresas passam, né? Mas principalmente a Camilo, para a gente ter mais velocidade e assertividade nos processos da empresa hoje, né? Você chegou na Camilo no final de 2021? Isso, começo de 2021, né? Na verdade, eu já era fornecedor da Camilo em alguns projetos de tecnologia e inovação, né? O aplicativo celular da Camilo eu que desenvolvi há um tempo atrás, né? E aí até foi o Michael que começou a instigar ali a criar um projeto de inovação, né? A buscar um projeto mais estruturado que pudesse oferecer para a empresa uma velocidade de inovação. E aí, acho que foi no final de 2020, né, Michael? Ali, bem no pós-pandemia, né? Ali no meio, no auge da pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020, a gente começou a conversar sobre isso em junho de 2020, né? No momento que a Camilo realmente começou a se estruturar e a buscar ali um caminho pós-pandemia, né? E aí a gente estruturou esse projeto para começar em janeiro de 21. Foi quando o projeto começou. E a gente começou numa implantação mais focada no saque, em atendimento, né? A unidade matriz hoje tinha sido recém-inaugurada em outubro, mais ou menos, de 2020. E aí foi criado ali um ambiente muito grande para o atendimento, para o saque, né? Para dar o suporte, o 0800 para as unidades. E aí a gente montou ali uma forma de levar tudo isso para a nuvem, né? O projeto não era 100% nuvem ainda, então a gente levou toda a telefonia da empresa para a nuvem, estruturou a visão de saque ali para ser feita em qualquer lugar, né? Basta a pessoa ter um computador, ela se conecta e faz um atendimento, home office também. E ali foi a pedra fundamental para começarmos o projeto de inovação, né? Eu acho que a pandemia, ela acabou quebrando vários paradigmas, né? Na Camilo teve um, Gesane, que foi um paradigma que a gente teve que quebrar por necessidade, que foi o atendimento do saque em home office. Nós tivemos que colocar todas as meninas em home office naquele primeiro momento, e depois elas voltaram nesse momento que a gente abriu a sala do centro, mas isso já significou uma quebra de um paradigma grande, que a gente achava que isso não era possível, que a gente não ia conseguir fazer o mesmo tipo de atendimento. Isso criou um terreno fértil para essa entrada do Gazola, da empresa dele na época, e trabalhar esse projeto de inovação. Eu tenho uma curiosidade, porque isso foi tão no auge da pandemia que a gente fazia as reuniões tudo de máscara. Exato. Naquele momento, né? E conforme foi avançando e as coisas, graças a Deus, foram melhorando, eu me lembro que eu impactei na hora que eu vi o Gazola sem máscara. Sabe aquela sensação que você tinha, você pensou, tem uma coisa estranha, aí depois ele tá sem máscara, de tão grave que foi aquele primeiro momento. Agora, Nielsen, voltando lá 28 anos atrás, a Jane falou uma coisa aqui para nós, e a gente tem guardado vários conceitos e aprendizados que a gente está colhendo aqui. Eu um dia pretendo transformar isso tudo até num livro. A Jane fala que a Camilo cresceu muito, sobretudo nos momentos em que existia uma crise para todos. Então, se o mercado tinha uma crise para todo o mercado, foi naquele momento que a Camilo se adiantou, pelo jeito do Eduardo, pela própria cultura da empresa de arriscar e errar e voltar atrás. Há 28 anos atrás, nesse processo de construção que você falou, que com conceitos que a turma nem conhece, fax, né, disquete, você notava ali já esse valor da empresa de querer uma coisa diferente, de buscar uma novidade? Olha, assim, que eu observei desde o início é a sede pelo aprendizado, a sede pela inovação, tá? Então, assim, sempre teve desde o início. Aquilo que era novo entrava na empresa, né? Então, assim, você pega lá atrás, teve implantação da Rede Novel. Então, tinha um primeiro sistema. Tem até um episódio interessante que você falou que o Miguel, né, com o aval do Eduardo, obviamente, apostou em 4 recém-formados em ciência da computação para criar um sistema próprio da Camilo, né? Porque nós tínhamos um sistema que, na época, assim, o Brasil estava se informatizando, assim, né? Porque quem tinha informatização praticamente eram os bancos, as grandes, né, as multinacionais. Então, assim, nós tínhamos um sistema que ele era frágil, né? Era a tecnologia da época. Você passava grande parte do dia indexando o sistema. Então ficava parado. Então, quando veio surgindo novas tecnologias, o Miguel conhecia, se não me engano, acho que era sobrinho da esposa dele, 4 meninos recém-formados em Belo Horizonte. Tá? Não sei se, acho que era no FMG. E eles foi convidado para um desafio, fazer um novo sistema para Camilo dos Santos. Né, um sistema mais inovador, com mais tecnologia, com mais informações, né, aí já era um módulo gráfico, né, já era uma linguagem avançada, e eles vieram, tá? Então aquilo ali a gente começou do zero,
né? Eles não tinham conhecimento nenhum de transporte, a gente tinha que explicar para eles todas as rotinas, ir fazendo os testes, as validações, explicar como é que funcionava um cálculo de um frete, como é que funcionava um cálculo de uma carta frete, de um RPA. E com isso foram desenvolvendo, né? Então desenvolveu o primeiro, que era o crítico, que era o módulo operacional, para emissão de conhecimento, para os manifestos, relatório de entrega, carta frete e RPA. Era o que tinha para ser feito na época. Depois criou o módulo comercial, né, que tinha ali as análises, né? Era um avanço ter um gráfico lá do que o cliente estava melhorando lá da sua movimentação. Depois criou o faturamento. Então, criando o setor de faturamento, depois que nós validamos... tudo nesse mesmo sistema, ele foi ficando robusto, Isso, né? Chamava o Ad-hoc Sistemas. Tudo pelos 4 recém-formados. Esses 4 recém-formados. Olha que ousadia, né? Isso, eles ficavam aqui em Juiz de Fora a semana toda. Né? E depois de validado o sistema de faturamento, então criou-se o setor faturamento. Então foi contratada uma pessoa exclusiva para faturamento, junto a isso a empresa, né, sempre crescendo, então tirou o faturamento do CPD. Então aí já criou o setor faturamento. Entendi. Né? E com isso também, tipo assim, já criou o setor saque, né? Que aí o saque, se não me engano, acho que o primeiro saque mesmo, acho que foi a Miriam, Joana, Cristina Passarella, se não me engano, acho então, que foram... só para eu entender, foi a partir desse projeto e da sistematização das camadas, os setores foram sendo criados. Porque assim, é um conjunto, né? Aquilo foi melhorando o sistema, né? O crescimento da empresa e a chegada da informatização no país, né? Assim, como é que fala? A popularização, democratização. Começou a chegar em mais gente, ficar né? o preço mais acessível e as empresas foram conseguindo se informatizar. E hoje você tem ideia de onde esses 4 rapazes estão ou não? Então... Ganharam dinheiro com isso depois? Isso, foi por aí. É mesmo? Então assim, o que acontece? Aí depois criou-se, o banco de dados era descentralizado, né? Então informatizou todas as filiais. Então, cada filial tinha seu banco de dados e aí continuava a transferência sendo realizada por disquete. Né? Então, todo dia chegava no malote, tinha que puxar as transferências para poder, né, fazer a movimentação ali do que foi o geral. Entendi. Depois eles criaram um módulo de transferência, aí quando já começou a internet de escada, as unidades tudo, até internet de escada, então ele criaram um módulo de transferência que fazia comunicação de um computador com outro da própria mais filial. Do disquete. Então eu tinha que fazer essa transferência todo dia de manhã. Os primórdios Isso. Aí depois eu tinha que puxar uma 11 horas, puxava uma 2 horas e puxava uma 4 horas, que era para ver as parciais de movimentação, era para ver a quantidade de coleta que tinha para o pessoal fazer a programação. Para poder planejar. Aí o sistema ficou grande, né, ficou muito grande, criou uma dimensão, a DOC ficou uma empresa muito grande. Né, eles começaram a ser cobiçados por outras empresas. Isso, nesse contrato que tinha, a Camilo tinha sua licença vitalícia, né, e eles podiam negociar. Então eles começaram a ganhar clientes também. Entendi. Grandes transportadores eu acho também. que você usou uma frase aí que eu acho que é a frase que a gente guarda, né, nos podcasts que as pessoas... Você falou assim, o que era novo entrava na empresa. Exatamente. Essa frase eu acho que ela traduz um pouco desses valores, né? Agora, essa predisposição da empresa a inovar, eu não sei se a frase de quem que é, se é da Gesane, se é da Camila, ou se não é de nenhuma delas, mas sempre fala dessa inquietude da empresa, né? Que é uma empresa inquieta. Você nota isso? Isso facilita? Isso, na verdade, cria um desafio a mais? Com certeza, assim, ele cria o desafio porque a tecnologia traz barreiras também para serem implantadas, né? Então, se você entra numa empresa que tem uma cultura da inovação e que você pode reforçar essa cultura, né? Isso facilita para a gente poder implantar sistemas, melhorar processo, né? Como o Nelson explicou aqui, né? A tecnologia vem moldando o processo da empresa. Então, a partir da evolução da tecnologia, foi criado o processo do setor de faturamento, o processo do setor do saque. Então, a tecnologia vai mudando a forma de se trabalhar também, né? Então, as pessoas têm que estar abertas a receber uma mudança de processo, de procedimento, né? Investir na qualidade para que aquilo ali aconteça. Então, se você tem uma cultura da inovação muito forte, isso facilita.
E até porque a nossa forma de trabalhar é entender a inovação não como responsabilidade de um setor, né? Então, eu sou gerente de inovação na Camilo, mas não é responsabilidade só do setor de TI implantar inovação. Todo mundo nos seus setores pensa em inovação, pensa em fazer diferente, em fazer melhor, é instigado a isso, né? Então, se a empresa compra essa ideia e tem isso na cultura, né, na sua raiz, né, facilita todo o processo de implantação. E demanda sistemas, né? Demanda tecnologia, né? Que é o melhor para se crescer, né? Queria só abrir um parênteses aqui. Quem ouviu o Gazola falando com tanta propriedade de tecnologia e inovação acha que ele é formado em jornalismo, né? Meu colega de profissão. Exato. Mas você sempre gostou de aliar aí a tecnologia com a comunicação? Conta um pouquinho da sua experiência para gente. Exato. Sou formado em jornalismo, né? Mas sempre apliquei a tecnologia no processo de comunicação, no marketing e tudo mais. Então sempre trabalhei com desenvolvimento de sistemas, né? Focado em facilitar o trâmite de informações, né? A comunicação e tudo mais. Ali também foi onde eu comecei minha relação com a Camilo, né? Eu acho que o primeiro contrato meu foi fazer o site da Camilo, então, de novo, um projeto de tecnologia, mas também envolve ali a comunicação. E dali que começou toda a minha história aí de fornecedor da Camilo, até entrar nesse projeto mais denso de inovação. Então, uma curiosidade da pandemia, Michael, a gente estava para apresentar para a Camilo um novo projeto de tecnologia e a gente marcou uma reunião na sexta-feira ali de março, na sexta-feira pré-pandemia, antes da pandemia estourar. Dia 13 de março. 13 de março. E eu tinha uma viagem marcada no dia 13. Véspera do meu aniversário. Eu guardo, porque o dia da pandemia no Brasil foi 16 de março, uma segunda-feira. Isso, exatamente. Meu aniversário foi dia 14, sábado. Se foi na sexta-feira, foi no dia 13. No dia 13. E eu tinha uma viagem marcada já para essa semana e eu desmarquei essa reunião de apresentação. Passei para segunda-feira, dia 16. No dia 14, 15, começou toda, né, o processo da pandemia, aeroportos fechados. Teve um fantástico do dia 15, que deixou todo mundo apavorado. Exatamente. No dia 16, não tinha mais projeto, né? Não tinha mais nem reunião para apresentar, né? Mas ali, aquele momento ainda de dúvidas, né? Poxa, perdemos um projeto, né? Perdemos um possível cliente. Passou 6 meses, o projeto voltou muito maior, porque, né, a empresa se reposicionou e voltou com mais demanda de tecnologia do que a gente ia apresentar em março. Não, então, a apresentação de julho, que o Michael voltou, era muito maior. Eu não sei se eu já te contei isso, mas te contar um bastidor disso, porque estava tudo esquematizado para essa reunião e na nossa cabeça, cancelou, né? Não vai ter. E a nossa conversa na reunião que nós tivemos no dia 16, entre outros temas com o Eduardo, ele não excluiu o projeto. Na mesma hora, não. Nós só não temos condição de fazer agora. Mas vamos suspender, mas eu quero fazer. Nós vamos fazer. Sabe? Então ele não quis excluir, era um investimento, era uma novidade, era tudo que, na verdade, naquele momento não era prioridade. Exato. Mas ainda assim ele não quis acabar com o projeto. Ele falou assim, não, conversa com eles, eles vão entender que a gente precisa de mais tempo, mas nós não quero perder isso de vista, não. E isso durou 4 meses, né? Porque em junho e julho a gente já estava de novo começando os processos, né? E dezembro foi quando eu voltei a apresentar, e muito maior do que o projeto de março. A empresa já estava muito mais estruturada, demandando muito mais tecnologia para estruturar o saque, né, como eu falei antes aqui, e para voltar a crescer, né? Então, assim, eu acho que as coisas vão se encaixando para dar certo ali na frente. Com né? certeza. Niel, se você... Agora eu quero ver a sua visão da Camilo hoje. Quer dizer, você contou pra gente e eu acho que você deu uma dimensão bem bacana de como que era e como que evoluiu para o jeito que é hoje, que é o que as pessoas estão vendo aí no dia a dia dela. Agora, qual que é a crescimento da Camilo sobre a ótica do Nielsen, sabe? Como que você viu esse crescimento da empresa ao longo desses 28 anos? Como que você viu aplicada nesse desenvolvimento os valores e a cultura da empresa? Como é que você está vendo a Camilo hoje, o momento dela? O crescimento é o resultado do constante investimento na própria empresa, né? Então, assim, a gente vê isso aí na cultura da empresa, que é o seguinte, a empresa, tudo que praticamente ela adquire, né, de receita, praticamente é para o investimento dela. Então, assim, né, desde o início, aquilo que pode melhorar, aquilo que vai ser para o crescimento, para o nome da empresa, sempre foi bem aceito, sempre foi bem recebido, né, sempre teve aquela inquietude de ficar parado no tempo, de estar melhorando. Então, o crescimento acho que é um resultado normal. Entendeu? Não tinha, uma consequência. Não tinha como ser diferente. Você vê aí que tem empresas, por exemplo, em Juiz de Fora, empresas de transportes que pararam no tempo e muitos até fecharam. Então, isso é o quê? Isso é resultado da estratégia que você toma.
Então a estratégia do Eduardo, a estratégia da Camilo sempre foi o quê? Sempre foi o crescimento, sempre foi inovar, sempre foi mostrar uma coisa diferente, né? Para os clientes, até mesmo para os próprios funcionários, né? Então, assim, tudo que tinha de novo, tudo que era apresentado para o Eduardo até hoje é assim, mesmo que aquilo assim não pudesse ser realizado naquele determinado momento, por questão de investimento, faturamento, né, movimentação num determinado período, às vezes aquilo ali para frente acontece, né? Então, assim, é um resultado normal. É claro que teve uma explosão muito grande, né, depois da pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi aí... Impulsionou, né? Mas acho que a pandemia acho que foi a pior parte que nós passamos, né? Porque, assim, quando entrou a pandemia, veio aquele choque, né? Todo mundo assustado. Olha, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo? Né? A empresa vai quebrar. Então, assim, em pouco tempo, né? Mudamos vários filiais de lugares, botar várias gente para trabalhar em casa. O software de call center, ele tinha protocolos que as próprias, né? As redes de telefonia, protocolo que não permitia ligação em home office. Então aquilo ali em uma semana praticamente teve que sair mudando as regras tudo, colocando o pessoal em casa. Aí às vezes a telefonia funcionava de acordo com cada operadora, né? Mas aquilo ali foi se ajustando. Depois viu que assim, né, era uma tentativa na época, era o possível na época, colocar as pessoas no home office. Aquilo ali não deu certo, teve essa ideia da sala central, né? Que foi uma ótima ideia. Então, assim, e aquilo ali resultou num crescimento que aí já mudou o perfil da economia, muito e-commerce, né? Muita gente comprando aí pela internet. Mudou então, o perfil do cliente também, né? O perfil do cliente. Cá, né? Então, eu acho que é um resultado normal. Do que a empresa sempre aqui, né? Se você está sempre investindo, você está sempre querendo ver o crescimento da empresa, da marca e dos seus colaboradores, você vai ter o resultado. Né? Tem muita empresa que para, né? Chega ali, o cara fala assim, não quero mais crescer, para mim isso aqui tá bom e não é o conceito aí, não é a cultura da empresa. Agora tem uma evolução disso agora, Gazola, que, quer dizer, a gente consegue traduzir a empresa, o Nielsen trouxe, olha, a empresa sempre plantou isso que ela está colhendo agora, seja em estar aberta para inovar, para mudança, seja na própria cultura da empresa vocacionada para pessoas. Agora a gente está falando de inteligência artificial, né? É a palavra da vez aí. E no mundo de transporte, isso talvez seja ainda mais desafiador, porque ele está sujeito a transformações tecnológicas o tempo inteiro. E de repente vem aí uma inteligência artificial. Eu acho que o que as pessoas mais se perguntam relacionado a isso é onde isso vai dar, porque a gente sabe que vai ter influência, mas a gente não tem noção de quanto, nem como, nem quando. É isso que eu espero que você responda. Só isso. Só isso. Eu quero que você responda. Só aproveitando o gancho da pergunta dele aqui, você fala que o seu setor ali, o seu serviço é muito estruturado no tripé, né? Que você fala processos, tecnologia e pessoas, né? Diante disso, aproveitando a pergunta do Michael, assim, queria saber desse desafio mesmo, de estar aliando esse tripé, assim, fazer ele funcionar. Eu acho que as duas perguntas se encaixam, né? Então, lá atrás, como o Nel explicou, o desafio era ter processamento de informação. Hoje a gente tem o processamento e tem muita informação. Né? E aí surge a inteligência artificial, né? Nós, seres humanos, não conseguimos processar a quantidade de informação que a gente produz hoje, né? A própria Camilo dos Santos, né? A gente pegar os nossos BIs, né? Nossos relatórios de inteligência. Hoje a empresa não funciona, né? De maneira de tomar de decisão sem consultas aos BIs, ao cruzamento de informação e tudo mais. Ali a gente tem 1% das informações que a empresa consegue gerar. Né? A gente gera muito conteúdo, né? A quantidade de CTE que a gente emite hoje, origem, destino, dá para fazer uma série de cruzamentos, tomada de decisão a partir disso. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, Mike, vai nos dar escala para tomar melhores decisões com essa quantidade gigante de informação que a empresa gera, né? E aí que vem as pessoas, né? Se a gente não tem pessoas preparadas a lidar com isso, a tomar as melhores decisões, a receber essa informação tratada e dar o melhor direcionamento operacional, estratégico, também não adianta a gente ter a melhor tecnologia, né? Então, esse tripé ele tem que estar sempre muito bem organizado.
a gente dá um passo de implantação de tecnologia, então a gente tem que melhorar a informatização da empresa, mas tem que buscar as pessoas para que elas entendam isso, elas trabalhem em prol da tecnologia e melhorar o processo. Né? Então, é um passo cada vez, mas sempre mantendo esse tripé unido ali para ele funcionar em plenitude. Né? Então, assim, eu acho que o próximo passo da inteligência artificial é nos dar escala para a quantidade de informação que a gente gera. Né? Hoje, a gente tem uma série de BIs na empresa, né? Eles já são 100% automatizados. Então, já existem o que a gente chama de robôs, né? Mas são tecnologias inteligentes que vão em vários sistemas, extraem relatórios, cruzam dados para oferecer às 2 da manhã um relatório de faturamento do dia anterior, já preparado para o gestor tomar a decisão. Às 4 da manhã o indicador de performance já está pronto para ele poder consultar. Toda a estrutura de custos às 6 da manhã. Então, são uma série de tecnologias... Isso é bem recente, né? Porque até pouco tempo atrás isso era feito por pessoas ali que acordavam muito cedo para... Então, hoje a tecnologia substitui esse trabalho braçal das pessoas, mas dá a elas conhecimento e tomar de decisão para que elas escolham o melhor caminho. Né? Então, a gente troca ali a função. Em vez da pessoa fazer uma função braçal, burocrática, ela faz uma função de inteligência de tomar a decisão a partir de relatórios que já estão prontos para ela desde a madrugada. Né? Isso que você relatou aí me lembra um caso que você me contou da mudança do... Acho que era o Banner pro SSW, né? Do SSW. Que houve um pouco de resistência de vocês e depois vocês deram um braço a torcer. Conta essa história aí. Porque assim, aí a DOC, né, ficou muito grande, né, o sistema DOC, então a Banner não tinha um TMS, então ela comprou a DOC, né, e nós implantamos o Banner dentro da Camilo. Né? Só que chegou um ponto que a Banner, porque ela vendia customização, então chegou um ponto que meio que se perdeu, né? Você atualizava uma versão, era vários problemas, quando você estava estabilizando, vinha outra atualização de versão, então aquilo ali chegou a um ponto que já estava afetando a operação em si. E a qualidade de vida de vocês também, né? Porque vocês ficavam por no conta. início, pra gente estava tudo normal, né? Então, assim, quando o Maicon entrou na empresa, o Maicon Oliveira, né, entrou a diretoria, o Maicon optou, ele já conhecia o pessoal da SSW, trouxe o Silvio para fazer a apresentação e optou por colocar o SSW na Camilo, né? Então, no início, né, principalmente assim, eu e o Eduardo Lima, que era quem mais, né, que era quem mexia, né, dominava o Banner, para nós achávamos que aquilo era um retrocesso muito grande, porque você saía de um sistema totalmente complexo, com muitos modos, igual era o Banner, né, e entrava um SSW, que era praticamente TMS. Então nós tivemos realmente uma resistência e achar que aquilo ali não estava sendo uma boa para a empresa. Mas nada como o passar do tempo, né? Tipo assim, depois de alguns anos, eu e o Eduardo Lima conversando, falando assim, olha o nível que a gente estava ali já dentro daquele processo ali, a gente não percebia. Porque às vezes chegava final de ano, o pessoal em festa comemorando, eu e o Eduardo Lima, a gente fazendo melhoria em banco de dados, trocando versão. Era uma coisa muito cansativa. Você tinha que manter data center, infraestrutura de data center, licença. Então, era muito complicado. E o SSW, mesmo que ele veio ali né, de forma mais simples, mas de forma muito eficiente. Então, ele trouxe um equilíbrio para a operação, um sistema muito consistente. Né? Assim, no começo, nós estranhamos muito deles não aceitar a customização, mas depois aí nós chegamos à conclusão, olha, eles estão certos, porque a partir do momento que eles não aceitam vender a customização, eles conseguem manter um sistema mais estável. É uma versão única. Troca a versão, a gente nem percebe. Então a gente começou a ter uma melhora de qualidade de vida. Com outros olhos, né? Para mudança. E o Banner, como o banco de dados era na matriz e as unidades acessavam para o terminal service, né? Era um tipo de acesso remoto. Então, assim, para as unidades era muito precário, porque era um sistema muito pesado. O Banner, o SSW é muito leve, então o SSW roda no mínimo aí de equipamento, aí ele roda. Entendi. Entendeu? Eu acho que a Gesane te provocou colocando as pessoas no tripé, né? Você mostrou a importância das pessoas no mundo de inteligência artificial, né? Sem as pessoas, ele não vai funcionar da maneira mais adequada. E o Nielsen explicou na prática como é que as pessoas podem reagir a determinadas mudanças. Às vezes você vai ter ali você vai rejeitar
mas se você tiver um pouquinho de boa vontade, de paciência, de cultura da empresa, você aos poucos vai entendendo que aquilo é necessário, é fundamental e vence aquela barreira. A rejeição, eu acho que é porque você fica num ciclo vicioso ali das suas rotinas, do seu procedimento. Uma área de conforto. Uma área cômoda, né? Não digo nem uma área cômoda, às vezes é um ciclo ali que você não consegue observar que você está num ciclo muito cansativo, o seu processo não está bom. Né? O seu campo de visão fica mais fechado, né? Então assim, a gente achava normal ter todo aquele desgaste, então não era normal ter todo aquele desgaste. Então só depois que a gente sai daquilo, que a gente fala, pô, agora as coisas estão normalizadas. Né? Mas é muito interessante mostrar isso, né? Porque apesar, a tecnologia está evoluindo a todo instante, e não só na nossa empresa, mas a gente sabe que as pessoas às vezes têm muita resistência realmente, né, de evoluir. Ô, Josiane, eu acho que é legal pra caramba, é o próprio Nielsen admitir que resistiu, Exato. E comprovar que depois ele entendeu que era o melhor que estava sendo desenvolvido. Esse recado é muito importante para várias pessoas que estão nos assistindo agora, se deparando com alguma mudança que o mundo está nos exigindo, o negócio, o mercado está nos exigindo, a se mirar nesse exemplo dele, né? Eu acho que isso muito, muito é relevante nessa nossa conversa. O conceito da SSW é muito bom, sabe? Nós estamos com ele desde 2012, é um sistema totalmente estável. Nós nunca tivemos algum problema sério. Excelente. Né? E assim, ocorrer, eles não vendem a customização, mas se você mostrar para ele, convencer que aquilo ali é uma melhoria para todas as transportadoras, eles melhoraram muita coisa implantou, muita coisa inovou. Sem dúvida. Então, hoje, assim, para a TMS, né, a quantidade de recursos que o sistema SSW tem, com a leveza que ele trabalha, com pouco recurso de hardware que precisa, eu acho que nós estamos com o que há de melhor para a TMS. Como a gente tenta em tudo, né? Igual você mesmo falou, talvez uma novidade não entre na Camilo naquele momento, mas daqui a pouco entra. Ela está sempre aberta a qualquer tipo de novidade. Nós estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, até para efeito da gente deixar um registro histórico. O que é Sangue Azul para vocês? Eu estou aqui com um colaborador de 28 anos, um outro de 4 anos, quer dizer, eles representam momentos distintos da empresa, né? E eu queria entender de vocês o que você acha que é esse Sangue Azul, Nielsen? Assim, 2 palavras. Olha, eu acho assim... Como é que eu vou te dizer? É um amor, um carinho, né, pela afinidade que a empresa, principalmente, né, quando a empresa era menor, porque depois fica difícil manter isso, a empresa sempre criou uma afinidade, uma familiaridade muito grande com os funcionários. Né? Então, assim, a gente cria um amor, cria um carinho muito especial, né? Então, assim, a empresa sempre foi uma empresa inovadora, sempre uma empresa que exigiu muito, né, em questão de horário, em questão de responsabilidade com o cliente, porque sempre foi uma empresa, eu estou 28 anos na empresa, nunca se ouviu falar em atrasar pagamento de fornecedor, em atrasar pagamento de colaborador. Então, essa pressão que a empresa, essa responsabilidade que a empresa tem, ela acaba cobrando isso dos colaboradores porque ela tem esse compromisso. Só que é uma empresa que cria afinidade, por quê? Principalmente assim, quando, né, até uns 6, 7 anos atrás, porque depois a empresa cresce muito, é difícil de manter. Então, ela é uma empresa assim, que sempre fez questão de ter como é que fala? Eventos com os funcionários. Sempre teve festa junina, tinha workshop em clube, final de semana, igual já teve no Sesc, era confraternização em barzinho. Quando começou a informatizar, né, que teve lá, chegou o Windows 95, a empresa pagou uma sala inteira na época, na Bitcoin, tinha uma sala exclusiva para os funcionários da Camilo. Era igual uma escolinha do professor Raimundo. É uma pena, Gesane, a gente não ter trazido para hoje a foto do Nielsen na última festa junina. Eu pensei nisso, eu juro, porque há quem diga que é do guarda-roupa dele, antigo, e há quem diga que ele rodou
os brechós da cidade para aquele traje que se eu acho que se a gente tivesse um concurso, né? Ele ganhava, não ganhava? Com certeza. Ele ganhava sim, ganhava então, sim. Assim, teve a época lá da represa, era como se fosse um clube, tinha o pessoal lá, tinha um jet ski, empresa disponibilizava jet ski, lancha, para os funcionários poderem ir, né? Quando batia a meta de faturamento, tinha churrasco em granja. Então, assim, sempre teve aquela coisa assim de compartilhar aquilo com o funcionário, trazendo... Você acha que o Sangue Azul para você é essa afinidade, então? É uma familiaridade. É uma questão, porque, tipo assim, tem empresa, assim... Quando eu falo tem empresa, eu falo isso baseado no que os outros falam, porque praticamente minha vida é toda na Camila, né? Então, tem empresa que faz questão de ter aquela distância dos donos da empresa com os colaboradores. Entendi. Né? E a empresa, tipo assim, ó, o faturamento aqui é só para a empresa ou é para os bens materiais dos donos. E na Camilo, não, sempre teve muito esse compartilhamento. Então eu estou traduzindo esse Sangue Azul para você nessa proximidade, nessa afinidade, ok? Podemos combinar assim? Combinado. Falei 2 palavras, ele falou 200, mas eu entendi o que você falou, acho que você conseguiu explicar bem. E para você, Gazola, o que é o Sangue Azul? Ô, Mike, eu acho que é a cultura da inovação, né? Tá aberto ao novo e instigar isso a todo momento, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem certeza na Camila é que vai mudar, né? A gente vai processar algo novo. É uma constante. É constante. Então, essa cultura de estar aberta ao novo, de se propor a criar coisas novas, a fazer diferente, eu acho que essa é o que resume para mim o Sangue Azul, né? Para você participar desse ambiente, você tem que estar aberto ao novo e estar aberto a inovar o tempo inteiro. Né? É o que a frase do Nielsen, né? Foi como é que ele falou? O novo vai entrar, né? Exato. O novo vai sempre entrar na empresa. Exatamente. Isso é muito marcante mesmo. A gente tem aqui para uma lembrancinha aqui para selar a participação de vamos fingir que é o prêmio pela fantasia lá na festa junina. Você merece. Gostem. Uma lembrancinha. Isso aí é exclusivo para quem participa aqui do nosso podcast, tá? Muito obrigado. E depois serve agora com esse friozinho para colocar um chocolate quente. Excelente. Sintonizar lá no YouTube para assistir. Queria agradecer muito vocês dois pela confiança de estarem aqui com a gente e compartilhar um pouco da história de vocês. É o objetivo do nosso podcast, sobretudo nesses 40 anos, a gente valorizar os nossos colaboradores e ao mesmo tempo mostrar os setores, os diferentes setores da empresa, né? Então hoje aqui nós falamos muito de tecnologia, de inovação, mas falamos também da rotina de vocês, do dia a dia de vocês, como a gente chegou até aqui e para onde a gente está querendo ir. Então agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Beleza, nós agradecemos aí também. Eu agradeço a oportunidade de contar um pouco aí da história. Foi muito bacana. Como o Michael disse, isso aqui está sendo realmente um livro pra gente, né? A gente está ali pensando muita coisa bacana e para quem está assistindo, eu acho que é realmente assim, uma história, né? Um filme da Camilo, é muito legal poder compartilhar a história dessa empresa tão maravilhosa que tem um coração de todo mundo que tem um sangue azul. Então, convido a você a compartilhar esse episódio, não só os outros, né? A gente já está no 11º, dá para maratonar aí, quem não assistiu para trás. E agradecer pela sua audiência mais uma vez. Você também que é motorista, sintoniza no Spotify, vai lá dirigindo, fazendo a transferência, ouvindo os nossos episódios aqui. Até a próxima. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.